Scarlett Marlowe, uma jovem especialista em alquimia, continua o trabalho de seu falecido pai em busca da Pedra Filosofal, uma substância lendária capaz de transformar metal em ouro e garantir a vida eterna, descoberta por Nicolas Flamel. Após achar a chave rosa em uma caverna no Irã, ela viaja para Paris em busca da ajuda de George, sua antiga paixão que foi abandonado por ela em uma prisão turca enquanto ia atrás da pedra. Junto com Benji, o cameraman, eles traduzem a lápide de Flamel, que contém um enigma que os guia para as catacumbas de Paris. Scarlett então pede a Papillon, um homem misterioso, informa Scarlett que ele ajudaria, sua namorada Souxie e seu amigo Zed, que os guie nas catacumbas de Paris. George se recusa a entrar, mas é forçado pois um policial os perseguia. Após um tempo andando pelos corredores, eles encontram uma porta que Papillon se recusa a entrar, pois todos que entraram, inclusive seu amigo Lataupe, nunca foram vistos novamente. Logo no começo do caminho, eles se deparam com várias mulheres praticando um culto. As mulheres notam o grupo. Eles encontram Lataupe, que diz que a única saída é descer pelas catacumbas. O grupo encontra tesouros e a Pedra Filosofal. Enquanto retira a pedra, Papillon quebra a grade que bloqueia o tesouro. Scarlett percebe que aquilo era uma armadilha. O teto da sala desaba, soterrando Lataupe. Scarlett cura o machucado de Souxie. Eles encontram uma batente de uma pequena porta no teto e na parede uma estrela de Davi gnóstica, simbolizando assim em cima como embaixo, significando que havia uma porta no chão. Adentrando o local, eles se deparam com a frase: "Abandonai toda esperança, vós que aqui entrais", em grego. Segundo Dante Alighieri, essa frase está escrita na entrada do inferno. Eles entram em uma sala idêntica à que eles estavam. Lataupe, que está na sala, mata Souxie. No caminho, havia um grande poço. Todos desceram, porém Benji foi empurrado por uma das mulheres, Olivia Chique Tranca, do culto. O grupo encontra um carro em chamas com um ocupante, o homem que informou Scarlett sobre Papillon. Papillon é puxado e fica parcialmente soterrado. Continuando o caminho, os três restantes começam a ver demônios e aparições. Estátuas nas paredes ganham vida e uma delas ataca George, rasgando seu pescoço. Arrastando-o para um local seguro, George murmura vitriol, outro enigma anterior. Scarlett percebe que a pedra era outra armadilha e que, colocando-a no lugar, a verdadeira se revelaria. Ela volta para a sala, coloca a pedra e olha para um espelho polido. É aí que ela percebe que a sua crença nos princípios herméticos, assim em cima como embaixo, é um desses princípios, garantiu a ela as habilidades mágicas da pedra. Ela volta para George, beija-o e cobre a ferida no pescoço, que é curada por ela. Ela então explica que eles devem assumir a culpa de seus passados para serem absolvidos e saírem de lá. Os três aceitam o que eles fizeram e pulam em um buraco. No chão havia um poço de visita, eles puxam e não acontece nada. Porém Scarlett acidentalmente força para baixo. A gravidade foi alterada durante esse processo. E saem em uma rua de Paris. Os três se abraçam e Zed anda em direção ao centro da cidade. Um clipe de Scarlett é passado no final, em que ela revela os seus objetivos com a busca. O clipe foi gravado antes de adentrar as catacumbas. O gênero found footage já deu o que tinha que dar, certo? Não se você for Drew Dowdle ou seu irmão John Eric Dowdle. Drew como roteirista e John como diretor. Já são nomes relevantes dos documentários falsos por seu trabalho em The Poughkeepsie Tapes, 2007, e em Quarentena, 2008. Mas quando você achava que as filmagens encontradas já haviam terminado, eis que surge assim na Terra como no inferno, trocando os subúrbios americanos pelas catacumbas de Paris. O esforço em marketing foi considerável para um filme de baixo orçamento,
Contudo, a entrega é repleta de falhas, com atitudes surreais, jogando pela janela qualquer credibilidade que o roteiro tenha, fator importante em se tratando deste segmento do cinema de horror. A trama gira em torno de Scarlett, Perdita Wicks, a armadilha, uma arqueóloga em sua ridiculamente incessante busca pela pedra filosofal. Acho que ela não leu Harry Potter, continuando o trabalho do pai. As pistas pelo artefato alquímico, definitivo descrito por Nicolas Flamel, vão parar nos túneis de Paris. Para esta empreitada, ela conta com a ajuda do expert em consertar sinos e em aramaico, George Ben Feldman Cloverfield, Benji Edwin Hodge, Uma Noite de Crime, o câmera que documenta a saga de Scarlett e os especialistas em exploração. Das catacumbas, Papillon, François Civil e seus companheiros Sucy e Zed, Marion Lambert e Ali Mariar. Ao começar a explorar as longas, escuras e apertadas catacumbas, o grupo inadvertidamente descobre um túnel que pode ou não ser os portões para o inferno. Sem possibilidade de retorno, o circo está armado com correrias, imagens difusas e muitos sustos. O filme tem seus méritos, porém todo o resto é bem fraco, a começar pelo estilo de câmera. Como todos os personagens têm uma câmera acoplada a uma lanterna na cabeça, em diversas cenas, especialmente no clímax final, a dita cuja balança tanto que é de dar náuseas, quando muito mal dá para ver o que acontece à frente. Nada pior, porém, do que a profundidade vazia da própria história. Somar a quantidade de buracos no roteiro dá para chegar facilmente nos portões do inferno. Dentre os principais, estão localizados nas atitudes equivocadas da própria protagonista. Já seria de se questionar que alguém com seus 20 e poucos anos teria qualificações em campos tão diversos como arqueologia e artes marciais. Contudo, para uma pessoa extremamente culta, e ela faz questão de frisar em diversos momentos, não dá para engolir sua falta de autopreservação, e como ela não apenas coloca a si mesmo, como todos em sua volta em perigo de morte, razão pela qual é muito difícil conseguir simpatia. A isto adicione um romance de 2 linhas de diálogo com George e um oportuno rasteiro conflito psicológico com o pai falecido, e temos alguém essencialmente egoísta e convencida, nada mal para nossa heroína. Outro ponto é a facilidade com que nossos personagens chegam a conclusões historicamente relevantes, como se estivessem decifrando enigmas em um game show, uma versão pobre de O Código da Vinci. É engraçado como o poema de Flamel encontrado pelos personagens traduzido do aramaico para o inglês conserva até as rimas, hehehe. Estes seriam pontos de pouca monta em um filme de terror, mas como a história faz questão de frisar tanto, para ser o principal motivo para eles continuarem afundando no perigo, deixar passar seria impossível. Com toda a incredulidade passada pela história e por todos os personagens e das frustradas tentativas de empatia por trauma, é significativo notar que a ambientação nas catacumbas é excelente, traz um sentimento de opressão verdadeiro. O suspense é razoavelmente coeso e, junto com 2 ou 3 cenas genuinamente aterrorizantes, pode até trazer um sorriso de esguio, mas não salva a obra dos irmãos Dowdall da infâmia. O filme é um espetáculo começando pelo trailer, que propositalmente mascara o enredo principal para não estragar a experiência do espectador. Eles descerem para o inferno e depois terem que fazer o caminho inverso de volta é sensacional. As partes daquela mulher aleatória realmente só foram feitas para assustar. Mas fora isso, os dramas pessoais de cada um são explorados. E não há motivo para se rir num filme que foi feito para ser nauseante e desconexo nas imagens. O filme é criativo e é um terror um pouco psicológico. Concordo que a protagonista deveria ser uma pessoa mais velha para os dotes que ela tem. As cenas embaixo da catacumba, passando pela sensacional cena do Cavaleiro Templário,
foram bem elaboradas, mas queria que tivesse um pouco mais de detalhamento histórico. É muita pedra para pouco desenho, ver os personagens lendo línguas mortas toda hora é muito chato. A protagonista é irritante, justamente porque ela largou o próprio pai cometer suicídio quando ele mais precisava dela, fato que poderia ter sido mais explorado. O filme é foda, é diferente. A história é para fazer a gente viajar mesmo e tentar imaginar várias explicações para aquilo tudo que rola com os personagens. Na minha crítica, eu daria um 9,5. Muito interessante as visões de terra e inferno criadas por esse excelente diretor. Claustrofobia, arqueologia e muita criatividade fazem do filme uma boa pedida. Surpreendentemente assustador, te prenderá do início ao fim mesmo. Lançado nos cinemas no Zewa. Lançado direto em DVD no Brasil. Um dos melhores filmes do ano e um dos melhores filmes de terror, suspense do ano. Bastante tenso, assim na Terra. Como no inferno, é uma boa surpresa do gênero que prende a atenção do início ao fim. Contando com boas atuações do elenco, uma direção muito boa, que aproveita as catacumbas verdadeiras para criar um clima claustrofóbico e agonizante, uma fotografia correta, ótimos sustos, um design de som espetacular, uma ótima montagem, uma história envolvente e tensa. O excesso de coragem da protagonista irrita, mas se não fosse por ele, não teria filme. Enfim, é um ótimo filme. Assista que você vai gostar. Inscreva-se no canal, comente e curta o vídeo. Muito obrigado.